Tá. Então, isto é minha linda família e vamos ver várias coisas em relação de duas coisas, basicamente, né? Uma é família e o outro, né, a expressão da família na sociedade, chamados áreas de influência. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isto, mas eu não posso começar sem mostrar. Eu estou casado com a Kátia por, seria 21 anos esta semana, né? Casamos em 2001. Nosso filho, Felipe, no meu, ele tem 18 anos, nasceu em 2003 em Fortaleza, onde morávamos por vários anos. Agora estamos morando na área metropolitana de Curitiba, e isto é uma foto da Parque Tanguá. Quando você está visitando a Curitiba, pode visitar este lugar em um dos cartões postais de Curitiba, tá? Ok. Ok. Agora, né, eu estou falando sobre 7 áreas, mas tem 7 áreas que pode expandir para 8 áreas, 9 áreas, dependendo como você quer separar, mas tem áreas específicas que moldam a sociedade, a cultura, mas é a família que influencia todas estas áreas, tá? E o que é 7 áreas de influência? Vamos ver um pouquinho disso, tá? Mas um pouquinho sobre família, né? Um dos psicólogos mais famosos, psicólogos cristãos mais famosos americanos, ele disse, né? A sociedade não pode ser mais estável do que o nível, a estabilidade de nossas famílias, tá? O governo, instituições, escolas, etc., né? Depende em famílias e casamentos saudáveis, né? E lealdade de cada criança, cada filho, tá? Ô, Joseph, licença, o seu slide, você colocou no Zoom ou você colocou para apresentar? Ele tá meio... Você não está enxergando? Eu estou enxergando, só que está muito grande, está muito limitado. A gente está enxergando uma parte do texto. Só uma parte, hein? Porque ele tá muito aproximado. Tá, ok. Eu acho que eu tenho maneira de resolver isto. Isto é melhor? Você pode enxergar melhor? Eu acho melhor. Ok, tá bom. Tá bom? Pode ser assim? Ok. Ok, então, obrigada. Vou ver se eu posso expandir um pouquinho. Ainda pessoas estão enxergando? Tá todo mundo fazendo sinalzinho. Ok. Ok. Às vezes, quando diminui a tela, o que acontece é que a escrita não está, né, aparecendo. Então, mas eu espero que todo mundo pode enxergar. Sim. Então, o Billy Graham disse muitos anos atrás, o lar desfeito poderia, né, levar à destruição de nossa civilização, né? Unidade básica de qualquer sociedade é o lar. Quando o lar começa a se quebrar, a sociedade está ao caminho da desintegração, tá? E até Napoleão, se você pode acreditar, ele disse: se tiver bons mães, a França terá bons filhos.
tá? Então, família é essencial de aprender qualquer coisa da cultura, da sociedade. Não pode trocar isto. Pode pensar, bons indivíduos, bom governo, ou bom isto. Mas o que acontece? Se você não tem boas famílias, nenhuma das outras coisas vão prestar. E vamos ver mais disso enquanto estamos olhando, tá? Outra coisa, talvez eu vou pular 3, 4 slides, por causa tem muita informação. E a informação, gente, não é que nos salva. E eu estou com né, a ideia que talvez tenha alguma informação que é desnecessário, pelo menos em nosso ensino hoje. Né? Talvez vai ser necessário em algum outro ensino, mas tem algumas que eu vou pular muito rápido, porque eu acho que não é muito necessário. Eu vou destacar talvez uma ou duas coisas. Tá bom, gente? Todo mundo está entendendo? Ok, muito obrigado. Ok, então tem o sonho, o design e o prazer de Deus sobre estas áreas de influência. E o sonho, né? Ele quer que cada pessoa, né, tenha a oportunidade, né, de experimentar a vida de Deus e ser adotado na família divina, né? Por isto ele fala, né, ide para todo mundo e pregar o evangelho, né? Deus quer que cada nação seja capaz de experimentar o reino de Deus, tá? E todas as dimensões. E o que significa, né? Todas as dimensões da cultura, né? Moldando todas as áreas da sociedade, tá? Então, o design de Deus, né? Deus criou todos os seres humanos, tá? Ele também fez as nações. Projetou todos os sistemas que dão vida para um indivíduo. Projetou todos os sistemas que dão vida para a nação. Então, quando você está falando sobre nação, raciocine. Você está falando sobre indivíduos. É ou não é? Né? Então, se falar sobre nação e indivíduos, então, mesmo que são diferentes, são, né, inseparáveis, né? Quando tem indivíduos, você forma a nação. Mas, desde Gênesis 3, os sistemas que estávamos falando, né, foram distorcidos, tá? Então, a questão geral é simplesmente e principal como estas esferas podem ser restauradas para a plena funcionalidade concebida por Deus. Ok? E vamos ver o que são estas áreas de influência. E devemos, né, voltar a entender o projeto original. O que Deus queria com a família? O que Deus queria com todas as outras coisas da cultura, né? E nosso propósito é restauração, entendeu? É restauração. Então, continuando, né? Primeiro tem o design, tem o sonho, tem o design, agora tem o prazer de Deus, tá? Deus fez o mundo e tudo o que existe, né? Para qual razão? Para que os homens o buscassem e talvez chegar a encontrá-lo. Mas ele não é longe de nós. Entendeu, gente? Então,
Estamos falando que Deus quer encontrar todos, mas isto significa que nós temos a responsabilidade de trazer pessoas até eles encontram este Deus. Então, tem o que Deus já tem, e Ele sempre fiel, mas nós temos a responsabilidade de trazer prazer para Deus, para trazer as pessoas que não conhecem Ele, ok? E quando definimos o nosso coração, né, para verdadeiramente conhecer e compreender Deus e seus caminhos, Deus está alegre. Isto traz felicidade para ele. Ok, então, continuando, vamos começar com a família. E temos uma história interessante. Primeiro um salmo e depois uma história. Salmo 127:1, né? Se o Senhor não edifica a casa, trabalham em vão. Se o Senhor não guarda a cidade, a sentinela vigia em vão. E interessante estas escrituras que falam sobre em vão, né? Lembra, 1 Coríntios 13, é de amor, mas os primeiros 3 versículos está dizendo tanta coisa que você pode ter em vão sem o amor, tá? Então, se o Senhor não constrói, estamos trazendo tudo em vão. Mas, vamos olhar o restante deste salmo. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. E, como flechas, na mão de guerreiro, os filhos da mocidade são. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta, né? Então, edificando a casa como pais, né? Guardando a cidade, protegendo nossos filhos, né? E filhos são iguais de flechas, tá? Mas, como uma flecha é eficaz? Bem, a flecha não é simplesmente, ok, eu pego algo e, A flecha tem que ser afiada. A flecha tem que ser, né, bem para acertar o alvo. Porque qual é a diferença entre uma flecha e a pedra qualquer? Pedra qualquer você pode jogar e vai bater e vai ficar fora. Uma flecha, você lança e acerta o alvo e fica no lugar. Entendeu? Então, isto é porque crianças são flechas e nós, com, não sei, 18, 20 anos, temos que trazer esta afiação para que eles estão prontos para entrar na sociedade e pegar a marca, pegar o ponto e ficar firme e estável. E como pais, isto é o nosso papel. Okay? Quando uma família está embaixo da autoridade de Deus, agora o que acontece? A família influencia todas as partes da cidade. E olha, estas áreas de influência. E vamos olhar, né? Primeiro família, né? E depois igreja, educação, governo civil, economia, ciência e tecnologia, artes e entretenimento e mídia. Ok? Então, tudo isto faz parte, tá? Faz parte de
da sociedade. E como eu disse, talvez você vai querer separar ciência e tecnologia. Talvez você vai querer separar artes e entretenimento. Tudo bem. O que não é importante é o número destas esferas de influência numa sociedade. O que é mais importante é que identifiquemos estas áreas e entendamos o que realmente, por que são importantes. Entendeu? Ok. Eu vejo mão. A nossa primeira pausa ali, que você deu uma ênfase na questão da família, agora acredito que você vai entrar nas áreas, provavelmente, nas áreas, né? E aí a gente dá uma pausa, essa primeira pausa aí. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Se não houver, a gente já pode dar seguimento aí. Não? Então, toca o barco, Joseph. Ok. Vamos continuar. Well, olha, o que eu quero mostrar é, vocês estão vendo estas flechas, tá? A família está mandando flechas para todas as áreas da sociedade, tá vendo? Tudo começa com a família. E olha, durante esse ensino eu tenho várias citações, tá? A maioria são da Bíblia, mas tem outras pessoas, outros cristãos, outros estadistas e pessoas famosas na história que eles compartilharam a conexão entre família e todas estas outras partes, entendeu? Então, vamos continuar. Olha, a família é responsável para levantar o caráter, né? E tem que formar caráter de cada filho. E olha, antes que eu continue, eu sei, porque eu experimentei isto por vários anos, quando pessoas estavam compartilhando sobre família, o que acontece? Os solteiros e as solteiras se sentem um pouquinho deixados na periferia, né? E olha, eu não queria enfatizar a família e pensar, ok, well, todos estes solteiros e solteiras não têm importância. Acontece várias vezes, né? Mas o que eu quero dizer para todos solteiros e solteiras, vocês fazem parte desta grande família no reino de Deus. Vocês são filhos e filhas, né, de nosso Pai. E você tem um investimento muito importante para investir no reino de Deus. Então, quantos solteiros e solteiras têm influência em crianças sendo tios, tias, ou talvez professores em escolas dominicais, ou talvez uma escola privada ou pública, ou algo assim. Quantas vezes, naturalmente, que solteiros e solteiras vão simplesmente compartilhar com a criança? É para nós, como adultos, para ser uma bênção para qualquer filho ou criança, né? E não importa a idade, pode ser um bebezinho, pode ser adolescente, pode ser, né, um jovem. Todos nós temos esta responsabilidade, entendeu? Ok, então, continuando, a família e nossa parte, né, influencia a igreja para formar, porque a igreja forma a consciência. Olha, a família, né, influencia a igreja, mas a igreja tem esta voz profética de aprofundar sim ou não, né? Bênção, maldição. Ok, bom
o que é mal, né? Então, estas coisas têm que ser claras, né? Continuando, a família, né, tem que ser primeiro lugar de educação. E vamos ver isto, mas o que eu queria enfatizar, focar agora é que educação não começa numa escola. Educação começa na família. Pessoas, seja, né, irmãos, irmãs, seja pais, mães, tios, tias, primos, primas. Educação começa na família. E quando não tem família saudável, você vai ter uma falha, uma falta de educação. Não educação em relação de hábitos, ou educação em relação de conhecimento o que é certo ou errado. Entendeu? Mudando aqui, né? A família forma a cidadania para que os filhos possam entrar na sociedade ou no governo. E vamos ver um pouquinho mais sobre o governo, mas pense comigo, se você não sabe como se controlar, se autogovernar, como você pode entrar em alguma posição do governo para formar leis, como as pessoas devem agir e se comportar? Continuando, família, né, forma mordomia em economia e negócios. A família forma dentro o raciocínio, o que é, né, como pensar, né, e isto forma ciência e tecnologia. Como você pode ter ciência e tecnologia a não ser que você tenha um bom raciocínio? Família também instala, né, a verdade e proclamação, coragem para proclamar, e isto é o que forma as pessoas na mídia. Também, família forma missão e profecia. E isto é o que acontece em artes e entretenimento. Tudo depende da família, mas vamos ver cada destas áreas de influência, tá? Então, vamos lá. Desculpa. A família não é apenas a semente, mas a incubadora, tá? Você lembra a escritura, Paulo disse, Paulo, plantei essa semente, Apolo, né, ele aguou, mas Deus causou o crescimento, tá? E isto é o que acontece na família. Não podemos controlar todos os alimentos, mas estamos responsáveis de plantar semente e aguar e orar para Deus criar, né, o crescimento, ou causar o crescimento. Ok, continuando. Olha o que né, na Bíblia, em relação à família, Jesus chama Deus como Pai. Né? Eu acho quase 190 vezes. Né? Mateus, Marcos, Lucas e João, especialmente em João. Eu gosto do livro, do Evangelho de João, por causa desse relacionamento que Jesus tem com, né, seu Pai. Falando com seu Pai. Você tem, em João 17, Jesus dizendo, Pai, Pai, Pai. E eu oro que todos os discípulos vão ser em unidade com você, Pai, e eu estamos em unidade. É muito, muito legal isto. E Jesus, referido como filho de Abraão, José,
Maria, Davi, homem, filho de Deus. Então, isto é 240 vezes, entendeu? Então, mais de 200 vezes, Jesus é filho de alguém. O Espírito Santo, Paracletos. Isto é traduzido como advogado, confortador, conselheiro, ajudador, amigo. Nestas 5 palavras, sabe o que implicam todas estas 5 palavras do Espírito Santo? Intimidade. Advogado, confortador, consolador, né? Conselheiro, ajudador, auxiliador, amigo, intimidade, tá? Então, quando temos a intimidade da Trindade dentro de nós, então podemos passar isto para todos. Ok? Não é nada mais importante do que os pais passarem um legado geracional de fé e valores para seus filhos. Ok? Olha, eu quero destacar este reverendo. Ele escreveu um sermão em 1861 que eu achei só em inglês. Eu queria tanto para ver a tradução disso em português, mas eu traduzi algumas frases dele, né? São joias. E eu vou citar ele em quase todos estes valores e esferas de influência, tá? Então, a família deve desenvolver a natureza moral da criança à vontade, educada, né? O livre-arbítrio. O senso de certo e errado treinado. As emoções cultivadas e implica as emoções certas cultivadas e sabendo também o momento certo de expressar ou não expressar, porque você lembra, Eclesiastes 3 disse que há um tempo e propósito para cada, propósito embaixo do céu. E uma dessas é para falar, tempo de falar e tempo de se calar. Então, as emoções cultivadas para saber quando é o momento certo de expressar certa emoção. As paixões e desejos dominados, que não podemos ser pessoas de paixões e desejos, mas pessoas que estão fazendo o que é certo. E a consciência e a fé, né, desenvolvidas. Ok? Ok, propósito da família. Desenvolver caráter de um indivíduo, desenvolver caráter de uma nação. Tá? Indivíduo, caráter de um indivíduo, nação. Então, continuando aqui. Né? O Rick Warren, ele disse, se você concentrar em construir pessoas, Deus vai construir uma igreja. Tá? Então, estamos começando a olhar estas esferas especificamente. Tá? A igreja, depois da família, então temos a igreja. Né? E olha, você já ouviu como família, como um pequeno rebanho? Já ouviu falar que uma família é um pequeno rebanho, né? Então, tem o hábito de fazer devocionais, né? Formar
a consciência através de oração, entendeu? Continuando. Olha. Ô, Joseph. Oi. É que eu lembrei de algo aqui que você, no slide passado, no slide anterior, né, para nos preocuparmos, né, se você se concentrar em construir pessoas, Deus construirá a igreja. Eu estava ouvindo algo a respeito do apóstolo Paulo, alguns dias atrás, a respeito da questão de escravidão, né, algumas pessoas falando baboseiras, etc., nesse sentido, e a pessoa que estava falando, quem estava explanando esse assunto, deixou bem claro que ele estava se preocupando em construir pessoas, em construir relacionamentos entre pessoas, quando ele trata a respeito de Onésimo, né, Filemon, e para que a igreja fosse formada e, consequentemente, influenciasse todo o meio que ela estava inserida, né? Então é bem interessante. Eu consegui fazer um pouco do link sobre isso que você falou com o que eu ouvi esses dias atrás. Só essa colocação aí. Ok. Legal. Obrigado. O que eu penso é que quando tem o primeiro, Gálatas 5, 5:1 e 5:13 diz assim, era pelo propósito de liberdade que Deus te libertou. Okay? Então, é claramente que, né, Deus quer a liberdade, né? Mas, no outro lado, né, o mundo quer se escravizar, tá? Então, o que acontece é que quando você está, né, pensando, ok, eu vou dominar pedaço, eu vou chefiar, etc., o que vai acontecer é que você vai ter outras pessoas que vão entrar em escravidão. E olha, quando você está agindo com liberdade, o que acontece? É um risco, tá? Porque você quer trazer pessoas, deixar pessoas livres, mas isto significa deixando pessoas livres de não somente acertar, mas errar também. Então, quando estamos construindo pessoas, estamos caminhando com pessoas, porque discipulado é simplesmente caminhando com pessoas, não quando eles estão entrando em acertando tudo, mas quando eles estão errando. Então, temos que lembrar que discipulado é um processo de, né, caminhar acertando, errando, errando, acertando. E temos que ter paciência, porque como podemos desenvolver pessoas sem este tipo de entendimento? E isto, né, você vai ver vários tiranos que são impacientes porque eles querem impor com toda perfeição e eles não toleram erros. Então, ao contrário de tirania, é o discipulado cristão. Entendeu? Ok, continuando. Uma escritura que eu acho é muito mal interpretado é essa em Mateus 16. Tá? Mateus 16 está dizendo, né? Era Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Deus, né? O Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu, né? Bem-aventurado, Pedro, né? Porque não foi carne e sangue que te revelaram esta coisa, mas meu Pai. E o que é muito interessante, né? Jesus fez uma trocadilha. Ele estava dizendo, ok, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É uma trocadilha, entendeu?
Mas o que Jesus queria dizer? Esta pedra não era Pedro. Desculpa, gente, se isto está ofendendo, né? Mas no meu entendimento, né, a pedra foi a revelação do Pai. Qual era a revelação? Que Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo, e em cima deste Messias estabelecerei a minha igreja, né? E olha, nossos filhos têm que encontrar esta revelação. Entendeu a diferença? Pedro foi, né, o ser humano que Deus deu a revelação. Imagina se foi Tiago ou João, né? João disse, ok, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Pessoas hoje em dia podem colocar, né, o trono de João, ou Tiago, né? Ok, né? Algum legado, né, tem que fazer todo este processo para encher o trono, ou a cadeira de João, Tiago, ou Mateus, ou qualquer outro discípulo. Não é. Né? Pedro foi, né, que ele recebeu a revelação, Deus escolheu Pedro para falar isto, mas mesmo assim, né, é revelação do Pai. Entendeu? Então, isto é fundamento de toda a igreja. Ok? Qual é, né, algumas funções da igreja? Primeiro, a igreja tem que, né, temos que treinar pessoas para conhecer Deus. Simplesmente conhecer Deus. Quem é Deus? Se você não coloca isto e você está enchendo com programas ou atividades que não volta para conhecer Deus, então é um desperdício. Entendeu? Se tiver uma igreja, tem que voltar para conhecer Deus. Ok? Ensinar e modelar o amor de Deus. Eu acho que essas coisas são óbvias. É ou não é? Né? São óbvias. Ensinar, modelar o amor de Deus, mas às vezes perdemos esta simplicidade para ficar ocupado com tanta coisa. Vamos voltar para as coisas simples, gente. Né? Evangelismo, né? Fazê-lo conhecido. Gente, eu sei que evangelismo, às vezes, é uma coisa assustadora. Por que fazer evangelismo, né? Evangelismo, gente, não deve ser um programa ou algo. Ok, o que eu falo? Né? É às vezes, como eu, 35 anos atrás, estava cheio de medo. Eu não posso evangelizar, pessoas vão me rejeitar. Né? Esta coisa é tão mistificado. Gente, eu quero que você pense sobre uma coisa. Quando você está sentado com um amigo, o que você compartilha? Hein? Eu vou começar com os machos, né? Você senta e, naturalmente, os machos falam o quê? Sobre o jogo de futebol, sobre, né, o clube de futebol, talvez um restaurante, talvez um emprego, mas coisas que você conhece e tem alegria de compartilhar. É ou não é? É? Amém, gente? E com as moças e as mulheres, né? O que você quer compartilhar? Algumas vão compartilhar sobre receitas e como cozinhar certas coisas. Talvez a decoração no interior de uma casa. Talvez
uma maneira de achar várias compras em certas lojas e talvez achar alguma coisa barato. Homens, carros, né? O que é o melhor carro e como consertar, e essas coisas assim. Naturalmente, né, conhecemos estas coisas. Por que não podemos compartilhar Jesus com os outros da mesma forma? Por que não? Porque Jesus não pode ficar como parte tão importante em nossa vida que podemos naturalmente compartilhar. Oh, mas Jesus, é o diabo, gente, é o diabo que está, né? Não pode, né, falar sobre Jesus. Você não é capaz. Bobagem. Se Jesus realmente tem transformado o seu coração, então, naturalmente, vamos embora. Vamos embora e não vamos ligar o que pessoas vão dizer sobre nós. Eu já caminhei por décadas neste medo e tempo já chegou para jogar fora isto. Amém, gente? Ok. E a igreja constrói a consciência nacional. E olha, começa com a família construindo esta consciência, a igreja com a voz profética, né, sobre certo e errado, enfatiza isto, e essas pessoas vão ter esta consciência para entrar na sociedade sabendo que certo e errado, mal e bom, e assim, e não tudo isto, tá? E essa citação, a influência do lar na igreja, o lar é o berçário da igreja. Ok, vamos continuar. Provérbios 22:6. Ensina criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará deste caminho. Deuteronômio 6, interessante, porque fala, né, sobre né, o amor de Deus. Amarás, pois, Senhor teu Deus, todo o coração, toda a sua alma, toda a tua força, energia. Estas palavras, hoje, te ordeno. Moisés estava dizendo, rapaz, se vocês percam isto, você vai perder a restante. E sabe, no fim, né, depois que eles passaram, foi, eu acho, 800 anos, mais ou menos. 800 anos. O Israel perdeu sua nação e sua independência, porque eles decidiram não somente esquecer Deus, mas completamente rejeitar Deus e seus mandamentos. Mas ele disse, né, inculcarás a teus filhos. Fale, assentado, andando, deitado, levantado. Em qualquer lugar, fala sobre Deus, sobre o amor de Deus e sua fidelidade. E olha, isto é o terceiro, né? Estamos entrando no terceiro esfera de influência, que é a educação, tá? Então, estas são as escrituras básicas em relação à educação, ok? Olha, a Bíblia deve ser o livro-texto da educação em casa, tá? Onde a Bíblia não está, os pais são covardes em seu dever. Gente, isto, né? Eu não aponto o dedo a vocês, eu aponto o dedo em mim sobre as falhas de trazer isto como eu deveria ter feito isto, entendeu? Então, e olha, a base de todo o ensino, né? Olha, a verdade, caminho e vida, né? Testemunho e mensagem de Deus. Pode achar isto em João, capítulo 5. É proveitoso para a doutrina, reprovação, correção, instrução para a retidão, né? Segundo Timóteo.
é para nosso aprendizado, né, pela paciência e conforto das Escrituras, tenhamos esperança. E sejamos sábios para a salvação. Está vendo a riqueza da Escritura, como a Escritura nos edifica quando estamos estudando e assimilando e entendendo, recebendo revelação de Deus que, rapaz, a educação é simplesmente passando o que aprendemos. Isto é, educação, né, começa no lar, mas é simplesmente eu aprendi, eu ensino, eu aprendi, passarei. É bem simples isso, né? Ok, como a família influencia a educação, né? Primeiro, educação significa cultivando hábitos bons, né? Como você come, ao invés de, né? Ao invés de, né, jogar toda a comida em sua boca no mesmo tempo, né? E, né, como saudar pessoas. Ai, não. Alô, senhor. Alô, senhora, né? Bom dia. Por favor, eu posso estes tipos de hábitos bons, né? Para, né, não limpar o nariz na mesa, né? E como escovar os dentes, etc. Ok. Também tem a educação pública ou privada, né, dependendo qual escola, que fala sobre assuntos escolares, matemática, história, geografia, linguagem, etc. Tá? E também, né, a família deve construir um currículo nacional. Deve ser a família e nas escolas públicas que determina quais assuntos devem ser ensinados. Ok? Porque quando terceirizamos, estamos colocando nossa confiança e nossa aprovação em um outro lugar. E o que acontece? E por causa de preguiça que fazemos isto. E nós estamos fazendo nosso próprio papel de educar a próxima geração. Como adultos, é a nosso dever, nosso papel. Entendeu? Salmo 78, eu sugiro que você leia isto. Salmo 78, eu acho que tem 70 versículos, ok? Então, não é uma coisa que você pode ler para, talvez, só tirar um versículo. Pode, mas isto é uma coisa, né, que fala sobre a história de Israel, né? E eu vou checar isto e depois eu abro para as perguntas, tá? Salmo 78, o que aprendemos dos nossos pais, não vamos esconder de nossos filhos, contaremos a vindoura geração, o quê? Louvores do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Ok, perguntas? Comentário. Vai lá, Jefferson. Se pronuncia. Esse acho que é o maior problema hoje, né? Terceirizar aquilo que é para a gente fazer, principalmente com os filhos, né? Os pais empurram a responsabilidade para professores e não puxa para si próprio. Por isso que a situação que está hoje as crianças partindo para um outro caminho. Uhum. Uhum. Que mais? Eu posso
né, blá, 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 o tempo inteiro, gente, mas eu tenho muito para compartilhar, mas o que acontece, o que é mais importante, e não eu, blá, 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 mas vocês recebendo, pensando, raciocinando, né? E talvez tenha algo aqui que você tem que pensar, que talvez você não concorda imediatamente, e você tem que pensar mais. E talvez vai concordar, ou talvez vai discordar. Eu sou um ser humano, né, depois de muitos anos, estou compartilhando a minha experiência, a minha vida com Cristo, o que estou experimentando com as Escrituras, e o meu entendimento das Escrituras e como aplicar, né? Talvez eu tenha aplicado ou entendido alguma coisa errada, mas isto é o que estou apresentando a vocês, tá? Uma coisa que só para que veio na minha mente, baseado no que Jefferson estava dizendo, você está notando o processo, né? O processo de, primeiro, terceirizamos a educação para professores, depois, os professores deixamos eles ficar mais inteligentes do que nós, estamos dando a autoridade desses professores para ensinar, dando mais e mais autoridade. Sabe o que acontece agora? Nós deixamos os professores, né, mais e mais livres para dominar nossos filhos e doutrinar até eles desviam-se de qualquer valor que estávamos colocando na vida deles. Isto é processo de desviar, né, os nossos filhos. Agora, eles estão presumindo, né, assumindo posição de autoridade, é que vocês, pais, não têm autoridade porque vocês não são inteligentes, segundo eles. Entendeu? E especialmente eles estão caracterizando pais como idiotas. Nós, como professores, nós temos o melhor, nós conhecemos e sabemos o melhor, e vocês, pais, são idiotas, especialmente pais cristãos. Isto é o que eles estão dizendo, né? E eu rejeito isto, eu fico ofendido, e eu resisto esta coisa contra, né, a minha família, e quando pessoas estão dizendo isto, eu vou desafiar, né, e não vou ficar, né, passivo em relação disso, em nome de Jesus. Mas mais perguntas, respostas, comentários, o que vocês acham até agora? O Joseph, nos Estados Unidos, né, existe a educação domiciliar, certo? É liberado isso lá, né? Yeah. Então, isso ajuda nesse processo de autoridade dos pais, literalmente falando, partindo disso que você expôs? Well, você está antecipando os próximos slides que eu vou compartilhar. Então, eu vou compartilhar, mas vamos deixar isto na boca, bem ao lado, e né, mais pergunta ou resposta, né, antes que eu continue. Eu vi outra pessoa abrindo o microfone, eu não sei se alguém tem mais uma pergunta ou não. Bom, acho que um ponto a se ressaltar, quando a Bíblia fala que ensina a criança no caminho que deve andar, quando a gente deixa esse caminho na mão dos professores, começa a se gerar dúvida, porque a criança ela não sabe qual é o caminho correto, ela não tem orientação da família e tem orientação da escola, então ela fica na dúvida. Então ela não sabe para onde ir e volta naquilo que o senhor falou da flecha, né? A flecha ela fica sem rumo, ela não sabe para onde ela tem que ir. Acho que
o ponto X, eu acredito que seja. Obrigado, Damares. E o que acontece é que quando as escolas e os professores não cristãos ou, né, contra cristianismo, que quando eles começam a confundir as crianças, o que acontece? Faz mais cego estas flechas, tá? Faz mais cego, até o ponto que a flecha não tem nenhum impacto, entendeu? É um bom ponto, Damares, muito obrigado. Mas uma pergunta ou comentário? Isso seria um grande risco, né, para a sociedade em si. É como a gente tem visto que valores, né, bíblicos estão se perdendo por falta de posicionamento desses pais. Exatamente, exatamente. E quando eu falo pais, né, eu volto para mim mesmo. Né? Eu não quero apontar, você. Todos nós temos que levar a consciência diante de Deus e sondar os nossos próprios corações, né? Eu não preciso colocar muita coisa em cima de você se sua consciência está aberta, se seu coração não está endurecido, né? Que você vai entender que, olha, eu tenho que prestar conta comigo mesmo, porque eu tenho a responsabilidade, e se eu estou cumprindo essa responsabilidade ou não, eu não estou, em qual maneira específica eu estou ou não estou. Entendeu? Ok, vamos continuar. Essa coisa de educação, né? As escolas e universidades são instituídas em vão sem princípios e hábitos licenciosos são impressos nas crianças nos primeiros anos. E né, isto enfatiza a importância de mais, porque mais do recém-nascido até talvez 5, 6 anos são importantíssimos. E eu quero, né, encorajar, né, todas as mulheres, né, sendo mais ou pretendendo ser mais, etc. Sabe, gente, que tem uma grande mentira que está ali dizendo, ok, mãe, ser mãe é chata, né? Não faz isto, né? Pode descobrir o mundo, você está perdendo o mundo, você tem que, né, trabalhar, etc. E sabe, gente, não tem nenhum homem que pode entrar no lugar de uma mulher, especialmente neste papel de mãe. Né? E sendo uma mãe é a vocação mais difícil de todos, mas é mais recompensador. Tá? É mais recompensador de caminhar, especialmente com um filho, uma filha, desde, né, nascimento até certa idade. Eu, como homem, eu posso providenciar algo, né, visão, direção, estabilidade, etc. Mas tem coisas que eu não posso providenciar, filhos e filhas, etc., que só mulheres podem. E olha, muitas mulheres estão optando para sair de casa e trabalhar. E sabe, vocês são capazes de trabalhar em quase qualquer área. E trabalhar nestes empregos sempre são mais fáceis do que sendo mãe. Mãe é tão difícil, mas Deus equipou, né, todas as mulheres para fazer isto, se não negasse si mesma. Entendeu?
Então, é muito importante o papel da mãe. Eu queria, pelo menos, enfatizar isto. Eu quero encorajar, não desista, mesmo com tem este tsunami cultural contra ser mãe, contra ser, né, esposa, cônjuge, etc. Tá? Ok. Olha, né, o Hudson trouxe à tona esta coisa de homeschool e eu pretendia, né, talvez pular isto, mas eu vou entrar nisto porque você abordou isto. Então, olha, lá embaixo aqui é o website, né? E este está em inglês, mas eu traduzi estas coisas aqui, mas pode entrar no website e pode fazer tipo Google Tradutor para confirmar isto. Mas olha o que acontece quando os pais ensinam os filhos em casa, né? Aumenta o relacionamento entre pais, filhos e irmãos. Fornece um ambiente mais seguro para os alunos, livres de abuso físico e psicológico, livres de drogas e álcool, livres de racismo e livres de práticas sexuais. E olha, quando eu falo livres de racismo, às vezes você tem pais racistas, mas dependendo dos pais, né, e pode ter, né, pais licenciosos, né, mas normalmente pais cristãos vão ensinar, né, as práticas sexuais puras e, né, ensinos de relacionamento, ok? Pais são livres para transmitir os valores e não vão ser desafiados de algum conselho de uma escola para dizer, não pode ensinar isto, vocês estão errados. Cadê os pais dizendo, não, vocês são errados? Cadê a coragem dos pais dizendo, vocês estão errados para deixar que este professor está ensinando bobagem para meu filho? Eu não vou permitir isto. Eu não me importo o que você acha. Porque o que você acha vem do inferno. Ou talvez eles não vão entender isto, mas né, vocês entendem. Ok. Notas notavelmente mais altos no vestibular e outros testes padronizados, né? Tem maior sucesso acadêmico, né? Mais habilidade de resistir à pressão dos colegas. Rapaz, quando você terceirizar, muitas vezes, né, os colegas, você é fraca, você tem que fazer isto, você tem que experimentar esta bobagem, né, ok, pula esta coisa, né, vai descer talvez 6 metros para bater no chão, mas se você não faz isto, você não tem coragem, experimente com esta droga, ou você não está na tendência. Toda esta bobagem pode ser evitado, porque eles têm estabilidade em Cristo, em si mesmo, como Deus criou. Tem mais envolvimento em serviço comunitário, né? Tem as outras coisas. Rebela menos contra os valores dos pais. Por quê? Porque não tem uma influência que está criando dúvidas, né? Próximo slide, né? Estes exames, pelo menos americanos, nos vestibulares, né? Olha, né? Número 1, quantidade de pessoas, né? Isto é porcentagem de pessoas que estavam fracassando em vermelho são aqueles, né, que estão com homeschool. Poucas. Reprovados, né? E agora, que mal passou, e agora passando bem e excelente. E no verde é as escolas públicas. E a comparação, a maioria cai em mal passar, mal ser provado
e muito mais reprovado. Entendeu, gente? Próxima. O índice de formar da faculdade, né? Quase 10% a mais de homeschool forma na faculdade do que não, tá? E as pessoas, né? Estas notas aqui é um sistema americano, mas isto é mais ou menos 7,5, vamos dizer. 7,5 né, no meu, e aqui, homeschool, é 8,8. Entendeu? Isto é um teste, é meio difícil explicar, mas simplesmente eles fizeram um teste em relação de como pessoas, como se chama, foi um número que eles acharam em relação de comunicação, em viver dia por dia, em socialização, maturidade, respondendo uma lista de perguntas, e eles estão marcando com homeschool como mais maduros, mais comunicativos, mais socializados, etc., do que aqueles que vão para a escola pública. Okay? E vários testes de leitura, linguagem, matemática, ciência, estudos sociais significa geografia e história, né? Combinação de leitura, linguagem e matemática, e a combinação de todos. Em amarelo, meio verde e amarelo, né? Isto é homeschool. Mas, escola pública, muito embaixo. Tá? Então, gente, se quiser, qualquer destes sites estão ali, pode escrever. Claro que estas coisas são em inglês, mas fique à vontade de traduzir, tá? Vamos continuar, tá bom? Ok. Governo civil, tá? A base de todas as leis. Tá vendo, gente? Vem de Mateus 22. Amarás seu Senhor com tudo e amarás seu próximo. Não tem nenhuma lei que deve ser formado que não tem estes elementos. A liberdade de amar o Senhor e a liberdade de amar seu próximo. Se você tiver algum desejo de entrar no governo civil, tem que ter este coração. Amar seu próximo, o que seria o melhor para que todos podem ter liberdade de amar todos. Não somente enfatizando, né, um grupo específico, especial, e excluir todos os outros. Isto não é liberdade, isto é tirania e escravidão, tá? E um exemplar, olha Neemias. 150 homens eram meus hóspedes. No tempo muito pobre, Neemias recebeu uma grande quantidade do rei, né? Já foi Artaxerxes, eu acho, eu esqueci o nome deste rei, e o que ele fez? Ele não construiu algo para si mesmo, mas ele convidou 150 homens para comer com ele. E quando ele fala 150 homens, na linguagem bíblica significa 150 famílias. Em Mateus, os governadores dos povos os dominam, ok? Dos gentios. Não deve ser assim com vocês. Quem quiser tornar-se grande, o líder, deve ser servo de todos.
ok? Isto são citações, né, que o lar cristão desenvolve o caráter para o governo, né? Então, eu vou pular isto. Agora, a função do governo, gente, para desenvolver domínio próprio, desenvolver limites, desenvolver amor e respeito. Tudo isto tem a ver com governo, gente. Como você se comportar. O amor, né? Limites. Não, eu não vou cruzar estes limites, né? Isto é pecado se eu faço, né? Domínio próprio, sabendo quando eu posso agir, quando eu não devo, sabendo os limites. Olha, serviço e liderança. E olha, eu quero ver, porque, olha, governo civil é baseado em leis. E olha o que esta escritura está dizendo. A lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. E olha o que Paulo está dizendo. A lei não é feita para quem é justo. Se você é justo, você não precisa da lei. Sabe por quê? A lei está escrita aqui. Naturalmente, você vai fazer o que é certo. Eu não é. A lei é para transgressores e rebeldes. Sabe? A lei é formada para deixar os transgressores e rebeldes. Se você cruza esta lei, quebra uma lei, tem punição. E se eles não tiverem coração, motivo para amar seu próximo, mas para agir egoístamente, o que vai acontecer? A lei está ali. Você vai ser machucado e punido se você não age segundo a lei. Isto é o ideal. E quando uma cultura não segue isto começa a desintegrar a sociedade. Entendeu? Ok. Continuando. Isto é outra citação. Né? Inculcar nas mentes dos jovens o temor, amor de Deus, e instruir na arte de autogoverno. Na arte, autogoverno não é algo muito natural, porque crianças às vezes desviam e decidem, eu quero fazer o que eu quero. Porque autogoverno tem tudo a ver com amar os outros e importar com os outros, né? Porque, olha, se você não pode controlar a si mesmo e aprender como controlar, por que você deve estar na posição de autoridade? Ok. Vamos mais um e eu acho depois podemos entrar em perguntas, respostas, etc. Mordomia. Poupar, gastar, cuidar, etc. Sabe, gente, que tem muitas escrituras que não condenam prosperidade, mas condenam muito o amor de dinheiro. Entendeu? Ou ganância. Então, começando com a economia, né, tá dizendo Jacó, né, se tornou mais e mais rico, ele teve muitos animais. Tá vendo? E pode ver, pode olhar Gênesis 30. Às vezes, quando estamos olhando Gênesis, estamos pensando sobre, né, Sodoma e Gomorra. Abraão, né, sai de sua terra. Ou a Torre de Babel, a criação, dilúvio, os patriarcas, etc. Mas tem certos capítulos que pulamos. Isto é uma que fala sobre Jacó, que ele ficou rico. E sabe que Labão roubou tanta coisa,
Mas Deus abençoou o Jacó, porque ele sabia como, né, os animais funcionam, como eles se juntam para criar filhotes. E ele colocou esta sabedoria que Deus deu a ele e ele ficou rico. Ok, economia, né? Na casa, devemos ensinar sobre a mordomia, como cuidar bem das coisas, tá? A consciência. Você tem algo importante. Você tem algo que vale, tá? A responsabilidade de cuidar das coisas. E autocontrole e o domínio próprio contra ganância e luxúria. Entendeu? Olha, uma dessas escrituras aqui. O amor de dinheiro é a raiz de tanto mal, né? Toda sorte de mal, né? Então, não é dinheiro em si, mas o amor dele, ok? E Êxodo, né, nos 10 mandamentos, tem não cobiçarás, tá? Então, não cobiçarás é simplesmente, né, tem certos posses que são importantes, mas você não deve roubar. Deus deu valor para as coisas que temos, mas não podemos idolatrar para ser pão duro, um lado, o outro lado, eu dou, pode entrar, pode usar, eu não me importo. Somos mordomos de tudo que Deus nos deu legitimamente e temos que cuidar e saber quando emprestar, quando dar, quando receber também. Entendeu? Tudo caráter, né? E, né, o homem chamou seus servos e confiou bens, né? 5 talentos, o outro 2, o outro 1, segundo a sua própria capacidade. Então, Deus sabe como nos dar o que podemos aguentar ou nos responsabilizar, cuidar, como mordomos. Ok? Olha, eu estava olhando certos sites sobre economia, como ser um bom mordomo, e isto era em inglês. Mas eu quero que você pode ver. Olha, todas estas coisas que você precisa para ser bom mordomo, tem tudo a ver com caráter, sacrifício, paciência, confiança, certeza no futuro, modestidade. E aqui, né, humildade, ser aberto de pensar, orientado pelo futuro, responsabilidade. E este outro site, né, ensinando crianças, compartilhar, poupar, fazer escolhas inteligentes, distinguir entre necessidades e desejos. A mesada, dando algo, né? É só simbólico. Ok, talvez 50 centavos, R$1. O que você vai fazer isto? Ok, vamos pensar. Usa este real. Vamos poupar esta vez, porque tem algo que você deseja que custa R$5, não é? Ok, então, R$1 agora. Próxima semana, talvez, mais R$1. E ele está esperando pelo próximo real, próximo semana. Yeah, eu tenho R$3 agora, ok? Yeah. R$4, ele está no ponto de dedo, né, para receber aquele quinta mesada e eu posso comprar, tipo, brinquedo ou qualquer outra coisa que ele estava esperando. Entendeu? E olha, o propósito de trabalho, servir, não para ganhar. Entendeu? Então, tem tudo isso que tem a ver com economia.
E eu acho que tem talvez 2 ou 3 outras áreas de influência, mas vocês estão conectando o caráter que a família e o lar cria numa pessoa e como, né, tem essa dinâmica para influenciar uma grande parte da sociedade. Ok. Comentário, pergunta. O que vocês acham? Todo mundo está dormindo. Eu posso falar numa voz bem suave para colocar vocês dormirem. Isso de valores, né? Eu acho que eu vi uma vez um rapaz dos Estados Unidos que ele primeiro dava algumas funções, né, obrigações para os filhos, para que eles pudessem ganhar algo. Então, filho, hoje você vai arrumar sua cama, não só hoje, né, mas um mês todo, e no final do mês você vai ganhar um valor X. Primeiro ele passava a responsabilidade, depois ele vinha e dava o que o filho esperava. Diferente de alguns pais que a gente vê hoje, né? Eles só dão para não ter trabalho. Para não ter trabalho, exatamente. E um risco, como eu disse, liberdade é um risco. Você está arriscando, ok, estes R$5, eu, como adulto, eu sei o que eu posso fazer, mas, ok, eu vou ter este risco para, né, caminhar com meu filho que talvez vai errar nisto. Entendeu? Mais perguntas, respostas, comentários. Diante disso, não teríamos que discipular os pais de hoje? Né? É mais difícil treinar alguém velho como eu, né, do que uma criança, mas tem razão. Porque assim, o filho é aquilo que o pai é, né? Por mais que você pegue uma criança hoje, você discipula ela, se ela chega em casa e tem um pai que está fora daquilo que ela está aprendendo, ela vai puxar para o pai, porque o pai é o espelho dela. Esse é o meu ponto de vista. Bom, o que acontece? Por isto a igreja ideal traz esperança, porque se a família falha, talvez a igreja pode temporariamente trazer um tipo de discipulado nas coisas que o lar não ofereceu, idealmente deveria ter oferecido isto, entendeu? E talvez uma escola cristã idealmente pode trazer isto, mas o que acontece é que muitas vezes pais, né, não tem nada a ver e manda para uma escola privada e é muito difícil compartilhar essas coisas que filhos deveriam receber e entender se algo diferente está sendo reforçado em casa. Porque o que a gente entende e vê hoje é que a gente tem, quando a gente pega uma pessoa problemática, a gente entende que a gente tem que tratar na raiz, não no superficial. Então, é essa visão que eu tenho em relação às crianças de hoje. A gente tem que tratar a raiz, que são os pais. É difícil? Mas é a raiz. E também, como eu posso dizer, é difícil, certos casos, tem que ter uma enorme paciência, uma enorme quantidade de paciência e o amor e a visão. Esta pessoa é redimível. Esta pessoa vale a pena. Né?
olha, estamos com mais prisioneiros, estamos com mais viciados, mais pessoas que são egoístas e precisamos do ajuda do Espírito Santo para trazer algo, para trazer uma diferença destas pessoas. Mas o que acontece é que a igreja tem abandonado seu papel na sociedade, pensando, ok, estamos aqui só para ler a Bíblia, pregar e pronto. E estamos perdendo toda a ideia que, olha, como cristãos, temos que ser envolvidos em todas estas áreas. Seria governo, seria economia, seria educação, e todas estas outras coisas que vamos ver, né? Temos que nos envolver, porque senão, então, descrentes vão roubar a sociedade de nós e eles vão ditar, você tem que nos seguir ou vai ter punição. Sempre acontece. Cristão, quando está caminhando, né, na liderança, dá mais liberdade para descrente do que descrente que estão em controle firme, que coloca, que tampa os descrentes. Sempre acontece assim. Sempre acontece assim. Bem, vamos continuar. E temos, acho, 2 ou 3 áreas a mais e uma pequena conclusão e depois eu quero ouvir de vocês, tá bom? Ciência e tecnologia, tá? O Walter, você tem alguma coisa? Posso falar alguma coisa antes de você prosseguir? Talvez. Eu vou pensar. Ok, pai. É o seguinte, em relação à mordomia, né? Mordomos que somos, né? Aham. Eu vejo uma grande dificuldade nas famílias hoje em dia. Eu entendo que o domínio próprio, ele tem que existir na vida da pessoa. Por isso esse consumismo desenfreado das famílias começa pelos pais, muitas vezes. Eles não conseguem, assim, priorizar os seus gastos, sabe? Se organizar financeiramente. E o pior, os filhos também não tomam conhecimento, não aprendem com os pais. Porque eles não mostram, pelo menos não demonstram para os filhos o alcance financeiro que eles têm para a aquisição das coisas. Brinquedos, diversões, entretenimentos. E hoje é um mercado muito grande que influencia não só as crianças, mas qualquer faixa etária em entretenimento, diversão. Então, começa por aí. As pessoas eles não têm esse domínio, um consumismo assim muito desenfreado. Eu entendo que os casais que têm essas dificuldades, devem procurar cursos de educação financeira para ajudar a administrar e conseguir passar de forma correta para os filhos, que eles cresçam também sabendo dar valor ao dinheiro, sabendo administrar o dinheiro. E para que não se torne essa sociedade que está hoje totalmente desenfreada em consumismo e não valoriza, acima de tudo, o dinheiro. Bom, sabe o que é? É que algo sendo desenfreado é simplesmente, né, temos que olhar mais profundo. Escola mais profundo, vamos olhar mais profundo, né? O que é? Eu tenho visto que pais colocam crianças como os reis. E isto forma monstros, forma crianças mimadas. E o que acontece? Eu quero, e eu não posso ter. E tem estes chiliques que estão no meio dos mercados, dos shoppings, etc. Eu quero. Cadê os pais para, né, gentilmente, filho, vamos ao lado. Se você age como isto de novo, né, você vai ter punido. Eu vou tirar alguma coisa de sua vida, ou, né,
talvez tem alguma parte de seu traseiro que tem que sentir alguma coisa para que você pode entender que isto é errado, né? Porque egoísmo que vem nisto, e para nós, né, para confrontar este egoísmo, né? Criança, você é egoísta, não entende, você não entende o que esta coisa é, mas eu não vou dar isto, porque seu coração, né, sua consciência, sua vida é mais importante do que este posse. Vamos esperar. Mas eu quero agora. Filho, vamos fazer isto mais tarde. Você precisa entender que você é mais importante do que posses, mas você, né? Jesus é Deus, mas você não é. Então, esse desenfreio, vamos cortar no raiz. Não deixa crianças ser reis ou deuses. Eles são crianças, estão aprendendo, e nós temos autoridades como adultos e pais. E tios, etc., tias. Amém? Ok, vamos continuar. Ciência e tecnologia, né? Dizendo, né? Ciências é a verdade objetiva, tá? Análise, investigação. E olha, Dr. Lucas disse assim, mas me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Plena certeza, gente. Plena certeza, tá? Não devemos ter medo das ciências, porque até vão confirmar o que a Bíblia diz. Gente, você lembra em Gênesis 6, que fala sobre gigantes? Lembra? Gênesis 6, tem estas pessoas bem grandes. Não? Olha, essas fotos estão na internet, gente, né? Olha este corpo inteiro, né? Quase ajoelhado, e isto é uma pessoa aqui. Isto é um trabalhador aqui, escavando isto. Tá vendo? E olha esta pessoa que está medindo. Então, imagina o tamanho. Olha esta cabeça aqui. Isto é um trabalhador, e olha esta cabeça. Olha quão grande esta boca é. Talvez era um homem falante, não é? Grande boca. Ok, aqui é uma pessoa. Tá vendo? E outra pessoa aqui. E olha a grandeza destes ossos. Imagina, se essa pessoa é 2 metros, então este esqueleto deve ser 7 metros, ou algo assim. Tá vendo? Ok. Outra coisa, cruzando o Mar Vermelho, muitas pessoas, isto não aconteceu, né? Que eles cruzaram, né? Terra seca, etc, etc, etc. Engolindo todo, né? Exército. Olha aqui, gente. Né? Carruagem aqui. Esta parte que tem, né, muito, como se chama, estas folhas do mar, esta vegetação do mar, que estava cobrindo isto, tá vendo? E uma roda. Imagina, uma roda. Algas, muito obrigado, né? Tem todas essas algas que estão ali, mas ainda eles estão achando isto onde?
cruzou. E ainda, né, 3.500 anos depois, estas partes ainda estão ali, né? E olha, tem outras confirmações de ciências, né? Jó, que fala, né? A Terra flutua livremente no espaço. Isaías, a Terra é uma esfera. Hebreus, pequenas partículas invisíveis aparecem na criação da vida. Levítico, lava com água corrente para prevenir doenças, né? E a vida do corpo está no sangue. De novo, Jó, fontes estavam no fundo do oceano, né? Em Gênesis, nossos corpos são feitos da terra e tem 28 elementos químicos, né? E vestígios. Salmos, o universo perecerá, todos eles se desgastarão como uma roupa, né? E isto é segundo lei de termodinâmica. Jeremias, as estrelas são inúmeras. E pode ver isto, tem várias destas coisas, ok? Ok, ciência e tecnologia, né, uma citação, né, deve ser intelectual, etc. Mas olha, né, ciência e tecnologia, olha como as famílias estão participando nessas imagens, né? A alegria de uma criança fazendo mistura, talvez, de tintas, ou talvez algumas químicas, né? E olha, né? Brincando com a massa modelar, né? Para formar objetos, ou talvez com líquidos, etc. Eu me lembro uma história de um cirurgião, né? O Ben Carson, e ele experimentou em casa com várias químicas, coisa que ele gostava de fazer, e os pais teve muito paciência, ele sabia como misturar várias químicas para criar esta explosão de sulfuro, né? Né? Quase um tipo de cheiro de enxofre em casa, né? E várias vezes ele fez isto, mas os pais, ok, tá bom, né? Pode terminar esta experiência, filho, né? E ele, com este tipo de confiança, se tornou um dos neurocirurgiões mais famosos no país, né? Ok, o astrônomo Galilei, né? Ciência não nega a existência de Deus. Quando considero quantas e quão maravilhosas coisas o homem compreende, pesquisa e consegue realizar, então reconheço claramente que o espírito humano é obra de Deus e o mais notável. Ok, próxima. Mídia, né? Tem que desenvolver honestidade, uma apreciação da verdade, né? Mas devemos isto à família. Começa na família para desenvolver o amor da verdade. Custa o que custar dizendo a verdade. Ok? E a mídia, Napoleão, tenho mais medo de 3 jornais do que de 100 baionetas, né? Então, o respeito disso. Êxodo. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda inclinando-te a maioria. Não presta atenção na maioria, né? Para torcer o direito. João Batista, né? Testificado que ele é o Filho de Deus. João, né? As obras que meu Pai confiou, essas que faço, testemunham a meu respeito que meu Pai me enviou. Ok? E olha, a mídia tem
tudo a ver com comunicação, tudo a ver com objetividade, ok? Tem tudo a ver com a verdade. E olha, gente, não é opiniões, não é propaganda. Gente, eu vou te dizer um conselho. Quando você está olhando, né, e você está lendo um jornal, ou você está assistindo um jornal na televisão, sabe quando não é mais objetivo, quando eles não estão compartilhando muitos fatos, mas compartilhando opiniões? Vou te dar 3 dicas. Uma, muitos adjetivos. Segundo, muitos advérbios. Terceiro, muitas acusações. Por exemplo, ao invés de uma pessoa foi para o mercado, adjetivo, uma pessoa grande foi para o mercado pobre. Well, como eu posso saber? Você está me informando algo que eu não sei. Eu quero ter a opinião disso, tá? Segunda coisa, advérbio. Quando algo, né, termina, uma palavra termina em mente, né? Ele foi rapidamente para o mercado. Como você sabe rapidamente ou lentamente, né? Uma pessoa feia, né? Adjetivo. Como você está determinando isto para mim? Eu quero determinar isto. Eu quero decidir se uma pessoa é feia ou não, né? Este político, né? Ganancioso, corrupto. Eu não sei. Fala os fatos, né? E a terceira coisa, né? Acusação. Esta pessoa é, e esta pessoa é, e esta pessoa é. Peraí, né? Ou este ato é. Me deixa fazer as conclusões, gente, né? Não acusa ninguém, mas simplesmente dizer esta coisa acontecer. Por exemplo, ao invés de dizer esta pessoa é corrupta, simplesmente o que aconteceu, né? Do banco deste uma pessoa, esta pessoa tirou esta grande quantidade. O que foi? Ele foi perguntando, né, de onde foi este dinheiro e ele não queria responder. Ok, tem pelo menos a aparência que ele está escondendo algo, entendeu? E não tem que dizer, ele é corrupto, né? Isto é uma editorial, ok? É uma opinião e não é objetivo. Entendeu, gente? Então, temos que, né, ficar bem atencioso em relação de quando pessoas estão, né, repórteres, jornalistas estão usando muitos adjetivos, muitos advérbios ou muitas acusações, porque isto se torna, né, algo que pode ser verdade para algo que não é mais objetivo, mas é subjetivo. Entendeu? Então, lembra, adjetivos, advérbios, acusações. Se tiver muitas dessas coisas, ok, peraí, você está tentando me doutrinar, me influenciar, me deixa pensar para mim mesmo, tá bom? Ok, testemunhas, né? O testemunho de sua verdade. João estava grato para uma igreja que estava ficando alinhado com a verdade. E Deuteronômio, uma só testemunho não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade, por qualquer pecado, ok? Moisés não estava permitindo isto, né? Se foi cometido, né, pelo depoimento de 2 ou 3 ou mais testemunhas,
vai estabelecer um fato. Entendeu? E isto é o que a mídia deve fazer. Não entrevistar uma pessoa e reportar uma história. Mas 3, 4 fontes, pelo menos. Ok, última aqui. Artes e entretenimento. E olha, gente, né? Uma mãe instruindo sua filha como pintar. Pais que estão instruindo, né? Como tocar instrumentos. E uma família dançando juntos. Rapaz, né? Olha, artes significa habilidade, tá? E olha, a área de artes é uma área profética, né? Dança, teatro, mímica, música. Todas essas pessoas são profetas cômicas. Se você ouça um cômico que está dizendo, como Jô Soares, ou eu esqueci um ou dois outros bem famosos, eles estão dizendo que tal, tal, tal e tal. Eles são proféticos, eles estão analisando o que está acontecendo, os males na sociedade, comentando nisto. São proféticos, entendeu? Mas também artes são para trazer a beleza, a ideal, né, da beleza de uma cultura, de uma sociedade. Né? Artes é para reconhecer e inspirar habilidades, né? E proclamando beleza e as habilidades e as coisas que estão acontecendo. E olha, gente, isto é Deus falando. Es que chamei pelo nome Bezalel, enche do Espírito de Deus de quê? Habilidade, inteligência, em todo artifício para elaborar desenhos e trabalho em ouro. Tá vendo? Deus ungindo alguém pela arte, tá? Ok, isto é outro advertência, né? Quando estamos deixando nossos lares, que o mundo toma conta, né? Está dizendo que quando o mundo entrar para ter autoridade, né? Prostituímos nossos lares, nossa religião e aqueles que Deus nos deu para treinar para si. Então, e eu quero terminar, né, com uma advertência. Quando a família, você lembra, quando a família está embaixo da autoridade de Deus, mas quando uma família não está embaixo da autoridade, mas eles estão exercitando a autoridade sobre o que Deus quer, sabe o que vai acontecer? Quando você deixar o mundo entrar em seu lar, puf. Todas as partes da sociedade vão influenciar a família. E nota, gente, a flecha não é para fora, é por dentro. Tudo o que está acontecendo, todos os males da igreja vai influenciar a família. Todos os males de educação vai influenciar a família. Todos os males do governo civil, da economia, de ciência e tecnologia, as artes e entretenimento, que inclui esportes, né? Todo o que está acontecendo na mídia vai influenciar a família, ao invés da família influenciando todas essas partes da sociedade. Entendeu, gente? E olha, segundo Reis, né? Eliseu estava prestes de morrer. O rei queria visitar Eliseu.
Eliseu disse, pega as flechas. Lembra a flecha? Lembra as flechas? Né? Então, ele tomou e ele disse, ok, atira contra a terra. Ok, então, como símbolo de coragem, né, de afirmação, 1, 2, 3, parou. Ninguém disse para ele parar, e ele deveria continuar, né? Eliseu se indignou muito contra ele, disse, 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então, eu vou ferir, né, seus inimigos apenas 3 vezes. E mais tarde, né, o filho, o rei de Israel, retomou as mãos e 3 vezes feriu e recuperou as cidades de Israel. Então, não podemos desistir com os nossos filhos, com a próxima geração, tá? Alguém citou, né? Homens razoáveis. Estou falando, em aspas, razoáveis, se adaptam ao mundo seu redor. Homens irracionais, ou corajosos, sem nenhum medo, fazem o mundo se adaptar a eles. O mundo é mudado por homens irracionais. E vamos adaptar o mundo ou mudar o mundo pelo reino de Deus. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Vamos deixar o mundo nos mudar ou vamos mudar o mundo? A escolha é nossa. Isto, eu termino aqui, mas tem tempo para pensar, refletir. E eu quero, enquanto vocês estão refletindo, eu quero orar por vocês 1 ou 2 minutos e depois podemos abrir por algum tempo de pergunta e resposta, tá? Pai, em nome de Jesus, eu te peço para todos que estão ouvindo a minha voz, que você começa com cada um, unja cada um para trazer mudanças em suas áreas. Todos têm talentos, todos têm uma área de influência, mesmo pequeno, mesmo grande, mesmo jovem, mesmo velho, não importa. Cada um é especial, cada um tem valor, e você sabe, Pai, como usar como flecha para bater o ponto, para trazer mudanças neste mundo. Então, abençoe, Pai, abençoe todos que estão ouvindo a minha voz. Abençoe todos que eles vão mesmo ouvir e tomar uma decisão, tomar escolhas, para que, Pai, você vai ser glorificado, para que eles vão entender a utilidade e a maneira que você criou estas coisas, que não são descartáveis. Pessoas podem entrar na mídia, trazer a verdade, mesmo com um tsunami de propaganda. Pessoas podem entrar nos esportes, para não ser egoísta, mas para refletir seu caráter, como ganhar e como perder, e não para ferir outras pessoas, mas como trazer, né, como se chama, o jogo esportivismo, né, neste jogo. E tantos outros lugares, Pai. Nos dá coragem para entrar em cada um. Em nome de Jesus. Amém.